Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, entre janeiro e abril deste ano, 1.273 árvores caíram na cidade de São Paulo. Esse número só é superado pelas 1.617 árvores que caíram no mesmo período ano passado, quando mais de 500 árvores foram ao chão em menos de uma semana, durante temporal que se estendeu do fim de 2014 até os primeiros dias de 2015. Mas não são só as tempestades que provocam danos. Para o engenheiro da Prefeitura, Francisco Galego Pereira, o mau serviço de poda também provoca quedas de árvores. Se for uma poda mal executada, uma poda drástica, ela pode comprometer a saúde do exemplar e ele acaba morrendo por causa disso. Ou até sofrendo um desequilíbrio de sua copa. E se ele desequilibrar ele pode cair por causa de uma poda mal executada. Outro problema, segundo o engenheiro, está em ações da própria população. Alguns cidadãos acabam cortando as raízes dos exemplares e aí você desequilibra o sistema radicular. E sem a raiz, a árvore perde todo o seu equilíbrio e cai. Segundo o vereador André Matarazzo, muitos problemas ocorrem devido ao mau planejamento arbóreo da cidade de São Paulo. Não dá para dizer que seja um plano ruim, mas ele é um plano improvisado, quer dizer, as árvores vão sendo plantadas por quantidade, sem pensar muito na qualidade, sem pensar muito nos espécimes. Isso entre a prefeitura e o próprio cidadão que gosta de plantar árvore. Eu acho que se você fizesse isso de forma mais planejada, você teria todo esse parque de árvores muito mais bem tratado, muito mais bem cuidado, com uma durabilidade maior e não causaria nenhum outro tipo de transtorno ou inconveniente para a própria cidade. Para o vereador, é preciso capacitar melhor os funcionários responsáveis pelo serviço de poda da Prefeitura. Necessidade de capacitação e qualificação das equipes que trabalham nas árvores das cidades. Tem que ser equipes de podadores profissionais. Eu acho que caberia aí convênios ou parcerias mais importantes junto com a Eletropaulo, que já faz isso, mas para que principalmente treine melhor o pessoal, para que não judie tanto das árvores como a gente tem visto na nossa cidade. A população também pode ajudar. Caso o cidadão observe um risco de queda, basta ele utilizar um serviço de saque e informar a Prefeitura. Se ele vir alguma coisa errada na árvore, ele abre um saque solicitando a vistoria técnica. O agrônomo da subprefeitura se direciona ao local, realiza a vistoria, confirma se aquelas informações procedem e, se procederem, ele executa o serviço de remoção total da árvore ou de poda. Para um melhor cuidado com as árvores, existe a Lei da Poda, que agiliza o serviço com as árvores. A Lei da Poda de Árvores também visa simplificar e agilizar o processo de poda de árvores, que hoje na Prefeitura leva cerca de 2 anos e meio. Por quê? Porque temos poucos agrônomos. A Prefeitura hoje deve contar com cerca de 100 agrônomos, metade deles estão na atividade fim, se tanto. E mesmo assim, além de fazer o laudo, eles tinham todo um processo burocrático que tinha que passar dentro da subprefeitura, aprovação do subprefeito, Secretaria do Verde, etc. Esse projeto de lei, de certa forma, simplifica, deixando com o agrônomo a responsabilidade da necessidade de poda ou de supressão daquele exemplar. Existe um projeto de lei do vereador André Matarazzo que está em votação, o 402/2015, que, segundo o vereador, quando sancionado, contribuirá com o cuidado das árvores. Esse projeto de lei institui o conceito, de certa forma, de um plano diretor arbóreo para a cidade. Vamos dizer que ele ainda não é o plano diretor, mas ele dá as bases. Primeiro, de se utilizar, e aí, por lei, o manual, que é muito bem feito, o manual de plantio e manutenção do Parque Arbóreo da cidade, que é muito bem feito. Esse é o principal objetivo desse projeto de lei, ou seja, que você tenha na cidade árvores bem mantidas, árvores adequadas, que não interfiram de forma negativa no funcionamento de outras áreas da cidade. Mas, para uma cidade mais harmoniosa e com árvores bem cuidadas, um plano diretor arbóreo é a grande solução. Bom, o plano diretor arbóreo é o meu sonho, né? Que você faça um planejamento para a cidade toda de quantas árvores, que árvores e onde você plantará
árvores durante aqueles próximos anos. Ao mesmo tempo, ele teria também um plano e um programa de manutenção dessas espécimes todas, de forma que você tivesse uma floresta, vamos dizer assim, na cidade, nas calçadas da cidade, nos parques das calçadas e até dentro dos jardins, que fosse harmonioso, uniforme e adequado ao nosso clima. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.